Uma oração sincera, primeiramente, deve ser feita de joelhos. Nem que seja espiritualmente. Por que eu digo espiritualmente? Porque tem gente que às vezes não pode ficar de joelhos. Tem limitações físicas para isso. Porém, ficar de joelhos fisicamente é muito importante para você que pode fazer essa oração sincera de joelhos. Pois o ser humano foi formado, ele é formado por corpo e alma. Jesus se fez homem, ele não se fez anjo. Precisamos demonstrar, inclusive para nós mesmos, inclusive para Deus de forma física, através do nosso corpo, que somos menores, que não somos nada diante de Deus. Logo, meus irmãos, orar ou rezar, nós já fizemos um vídeo sobre isso lá no começo do nosso canal, são sinônimos. Orar ou rezar é muito importante. Um dos principais desesperos do inferno, das almas que estão no inferno, é saber que poderiam facilmente serem salvos se tivessem rezado pedindo as graças necessárias. Orar é, inclusive, saber que não se pode nada sem Deus. E efetivamente, rezar, pedir a Deus as graças necessárias é meio caminho para obtê-las e com essas graças conquistar a salvação em Cristo Jesus. Já está lá em Lucas 13, 24. Procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. A falta de tempo e a insistência em colocar a oração em último lugar em nossas tarefas diárias é sinal da dificuldade da porta estreita mencionada por Jesus em Lucas 13. Antes de mais nada, vamos entender os tipos de orações. Nós temos a oração comum, que o protestante costuma, de uma forma pejorativa, chamar de reza. Nem todos os protestantes, né? Mas a oração comum, ou a reza, que é aquela oração repetida, feita em comunidade, como o terço mariano, e como até mesmo o Pai Nosso. É uma reza, é uma oração repetida, é uma oração da comunidade, é uma oração comum. Ela é uma oração super válida, desde que seja feita com o coração. Desde que você entenda o que significa o Pai Nosso, desde que você entenda o que significa o Credo, a Ave Maria, no caso do terço mariano, desde que você entenda que tudo que deve ser recitado em uma oração comum deve ser feita de forma profunda e da forma de que você voluntariamente está concordando com tudo que você está dizendo, ainda que de forma repetida. A reza, feita de forma mecânica, repetida, sem a concordância daquilo que está sendo dito, não é nem oração. Temos também a oração pessoal, que é aquela oração improvisada, que tanto os protestantes quanto católicos costumam usar. Não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Ela também pode ser feita em grupo. Uma pessoa ora de voz alta e todos dizem o amém no final, concordando com aquela oração pessoal. Às vezes a pessoa faz uma oração pessoal, uma oração improvisada, e depois se recita a oração comum do Pai Nosso e a oração comum da Ave Maria, e todos terminam com um amém, concordando com tudo que está sendo dito. É uma oração pessoal que acaba sendo uma oração comunitária. Mas ela também pode ser vazia, se você simplesmente, depois de um certo tempo, acabar repetindo aquela oração. Logicamente, aquela oração pessoal você acaba tendo variações. Você, em vez de falar Senhor Deus, fala Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós que estamos aqui, acaba falando tendo piedade de nós que estamos aqui. Acaba acontecendo variações dessa oração pessoal que é improvisada. Mas ao longo do tempo, ela é repetida.
ela pode acabar se tornando uma oração comum. E se você não fizer com o coração cheio da graça, concordando com aquilo que está sendo dito, também perde a qualidade de oração. A oração comum e a oração pessoal podem se tornar orações vazias. Já a oração mental, que é a terceira forma de oração mostrada aqui em nosso vídeo, no vídeo de hoje, ela significa estar em contato com Deus constantemente, vivendo sua vida de mãos dadas com o Senhor, a tal ponto de que o temor de Deus seja uma constância, seja natural em nossa consciência. Eu não sei se estou me expressando perfeitamente. Estar constantemente com Deus em oração mental significa que eu não vou querer desrespeitá-lo, ofendê-lo na minha vida diária. Porque se eu estou constantemente diante de Deus, orando mentalmente, eu estou de mãos dadas com o sumo bem e não ouso desapontá-lo. É exatamente a característica do temor a Deus. É querer realmente avançar nesta comunhão com Deus, que é o único bem que permanece. E esta última oração, as outras também, mas o foco desse vídeo é a terceira oração. Esta última oração, assim como as outras, devem ser feitas com perseverança. Senão, podemos perder todo o contato com Deus. É o que está lá em Lucas 8, a partir do versículo 16. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis, porque ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. A prática da oração diária, a prática da vida de oração e a oração mental ajuda bastante. A vida em oração, que deve ser diária, é muito importante, porque pode acontecer, por causa exatamente da falta de oração, que aquilo que você julga ter lhe seja tirado, que é exatamente esse contato com Deus. É muito importante que toda oração seja feita com sinceridade e perseverança. Temos, por exemplo, o caso do bom ladrão, que, crucificado lá de Jesus Cristo, conseguiu manifestar, por graça de Deus, aquilo que a teologia chama de verbo interior. Aquele ladrão, até por ter tido uma vida pecaminosa ao extremo, não era um homem de oração. No entanto, naquele momento, diante do Senhor da vida, que estava sendo crucificado junto com ele, conseguiu acessar o verbo interior, que existe dentro de si, dentro de cada um de nós, e reconheceu Jesus pedindo-lhe misericórdia. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo, recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas isso não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Nesse momento, ele reconheceu Jesus, ele acessou o verbo interior. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas será que vamos arriscar a nossa salvação sem vigiar, sem orar? Será que vamos ter esta oportunidade incrível que o bom ladrão teve? Podemos encontrar Jesus Cristo dentro de nós, mas isso pode ser buscado, trilhado durante toda a nossa vida aqui na terra. O esforço básico da salvação é a vida de oração. Devemos orar sem cessar.
Somente esta vida de oração, principalmente pautada na oração mental constante, nos ajudará a ter esta intimidade com Deus e nos ajudará a encontrar o verbo interior dentro de nós. Com esta vida de oração, podemos colocar realmente o verbo de Deus, Jesus Cristo, como prioridade em nossas vidas, nos afastando das contrariedades, das distrações e dos passatempos da vida cotidiana. Daquilo que é completamente dispensável, priorizando, como eu já disse, Jesus Cristo acima de tudo e de todos. Não é fácil, mas é o único caminho que nos leva aos céus. Viveis sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, abraçai o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta santidade só será perfeita se realmente buscarmos esse Deus da paz em todos os instantes de nossas vidas. Entrar em comunhão com Deus a todo momento, de tal forma que não consigamos magoá-lo, ofendê-lo, pois ele estará diante de nós, mesmo que não mereçamos. Com uma vida de oração, mesmo que não sejamos dignos de ter um colóquio constante com Deus, que é infinitamente maior do que cada um de nós, Ele mesmo assim, gratuitamente, por amor a cada um de nós, Ele permanece conosco. Ele quer nos salvar. E ao permanecer conosco, ao longo do tempo, vamos tomando as feições de Cristo. Vamos de forma gradual, íntima e consoladora, seguindo a vontade do Senhor e vencendo nossos defeitos, nossos vícios, nossas fraquezas. E além disso tudo, além de deixar de fazer o mal, começar a naturalmente fazer o bem e nos moldarmos ao Senhor. Tomar as feições do próprio Senhor Jesus. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscais coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. É o que a gente acabou de falar. Devemos deixar de fazer o mal, procurar nos mortificar. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas estas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós os despistes do homem velho com seus vícios, e vós revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente à imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. E o que seria o perfeito conhecimento? Durante esta comunhão íntima que vamos ter com Deus, diariamente, vamos procurando este modelo, este perfeito conhecimento, que é alcançado com o abandono dos vícios e a restauração da nossa imagem, que é exatamente a imagem daquele que nos criou. Abandonamos os vícios, abandonamos o mal e vamos gradualmente nos aproximando do sumo bem e nos moldando a Jesus Cristo. Qual seria o primeiro passo
para trilharmos efetivamente esta vida de oração? Sim, primeiro passo, porque a nossa busca requer a vitória sobre muitos obstáculos. Só assim nossa vida de oração será autêntica. Como eu posso estar em companhia de Deus a todo instante? E isso que significa uma vida de oração autêntica. Como eu posso estar na companhia de Deus a todo instante se não busco, se não abandono o mal e tento me moldar ao sumo bem? Logo, nossa vida de oração só será autêntica, legítima, se enfrentarmos verdadeiramente esses obstáculos, que são nada mais nada menos que poderosas interferências à nossa comunicação com o Senhor. Interferências capitais, interferências substanciais que não permitirão que essa comunhão aconteça de fato. Vamos então aos primeiros passos para chegarmos a essa vida de oração autêntica, que vai nos aproximar gradualmente, de uma forma efetiva e permanente, da presença do Senhor. O primeiro passo é a necessidade de nos livrarmos dos pecados mortais. Nós sabemos que existem pecados mortais e pecados veniais, mas na vida de oração a gente tem que praticamente esquecer essa diferença. O pecado mortal, ele é um pecado que exige pleno conhecimento, pleno consentimento e matéria grave. Eu devo conhecer que aquilo ali é pecado, eu devo consentir plenamente naquilo que eu fiz e tem que ser matéria grave. Se diante desses três elementos que constituem o pecado grave e um deles faltar, eu perceber que um deles está faltando, eu não tenho um pecado mortal, mas sim um pecado venial. Basta o arrependimento e eu poderei comungar, receber Jesus na Eucaristia. Mas o pecado mortal, ele inclui esses três elementos. A matéria grave é o grande X da questão. Ela é muito bem explicada pelo magistério da Igreja, pelo catecismo da Igreja Católica, pela doutrina oficial da Mãe Igreja. Mas também podemos achar exatamente o que significa matéria grave na Bíblia. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Como está em Mateus 22, a matéria grave está contida nas ofensas a Deus e ao próximo. Contra Deus, por exemplo, o que você fica pensando o dia todo? Em si mesmo? Na sua vaidade? Nas suas distrações? Na astrologia? Em doutrinas anticristãs, como o espiritismo, a magia, a adivinhação? Em dinheiro, em poder, em sexo? No seu carro? No seu vestuário? Em suma, no que você pensa o dia todo, aí está o teu Deus. Lute contra isso. Não tem jeito. Precisamos lutar contra esse Deus, esse falso Deus, ou esses falsos deuses que querem substituir o verdadeiro Deus em nossas vidas. Agora, matéria grave contra o próximo são, de uma forma bem resumida, os pecados sexuais e os pecados de falta de benevolência para com o próximo. Os pecados sexuais são aqueles em que não se tem compromisso com a pessoa
e mesmo assim se tem uma relação sexual com a mesma. Infelizmente, às vezes até sem o seu consentimento, que vamos aí, seria o pecado sexual mais terrível, que é o pecado do estupro. O sexo deve ser durante o casamento e aberto para a vida. Logo, a promiscuidade sexual, a impureza, a fornicação, que é o sexo antes do casamento, a homossexualidade, o sexo antinatural, a masturbação e o adultério são ofensas graves contra o próximo no campo dos pecados sexuais. Devemos ter muita atenção com os pecados sexuais de pensamento. Lembra-se que um pouquinho antes eu disse que a gente deve esquecer um pouco na busca pela santidade, esquecer um pouco a distinção entre pecado mortal e pecado venial? Principalmente nos pecados sexuais. Podemos dizer que todos os pecados sexuais são pecados mortais. Nós precisamos lutar duramente contra esses pecados. E os pecados sexuais de pensamento, na maioria maciça das vezes, devem ser considerados pecados mortais. Sabemos que os pecados de pensamento, muitas das vezes, são pecados veniais. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos rejeitar esses pensamentos. Mas, no campo dos pecados sexuais, nessa parte de pensamentos impuros, praticamente todos os pecados impuros ou pecados sexuais de pensamento são graves. Nós devemos pedir a graça de sermos castos e sermos perseverantes e sinceros neste pedido. Eu digo sinceros porque não adianta pedirmos a Deus que quer ser casto, que não quer ter pensamentos com mulheres, pensamentos libidinosos, não quer desejar a mulher do próximo, ou o homem da próxima, e não nos esforçarmos nem um pouquinho em combatermos esses pecados impuros. Ó filha de Babilônia, devastadora, feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizeste, feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos, para os esmagar contra o rochedo. Esse Salmo 136 fala da ira santa contra o mal. Parece radicalismo, mas esses filhinhos da Babilônia são os pensamentos impuros ou os pecados sexuais praticados com pensamentos. Nós devemos esmagá-los contra o rochedo. É a única forma em que a ira é santa, usando a ira para combater o mal, para combater o pecado. O pensamento impuro é como o filhinho da Babilônia, deve ser esmagado contra o rochedo. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena, no inferno. Jesus iguala o pensamento impuro de adultério com a prática do adultério. Jesus está nos alertando. Muito cuidado, meus irmãos. Considere os pecados de pensamentos impuros, todos eles, como pecados graves, como pecados mortais. Peça a graça de vencê-los e retira-te velozmente deles. Como eu li uma vez sobre pensamentos pecaminosos, sejam eles de cunho sexual ou não, Conselho dos Padres do Deserto, o pensamento vem, chama a Nossa Senhora, grita contigo mesmo, recita uma passagem bíblica decorada contra isso, retira-te deles e esmaga-os contra a rocha, como está lá no Salmo. Não deixa o prazer cerebral, a dopamina disparar.
não compactue com a tentação da impureza, seja ela vinda do mundo, da sua fraqueza humana ou do maligno, dos três inimigos da fé. Renuncia a esses pensamentos no exato momento em que eles começarem a nascer em sua mente. Nasceu em sua mente? Retira-te deles. Renuncia. Diz, não concordo com esse pensamento, ele não é meu. Eu renuncio imediatamente. Não alimenta esse pensamento, melhor dizendo, com a tua imaginação. Você estará com isso dizendo um substancial não a esse pensamento, impedindo que ele se torne um pecado grave. Mas, como esse limite é difícil de interpretar, né, até quando você teve o pensamento, renunciou ao pensamento e não alimentou com a sua própria imaginação, não consentiu com o pensamento, como esse limite é muito difícil, passe a considerar os pensamentos impuros, todos eles, como pecados graves. Não estou dizendo com isso que você deve ser completamente radical. Estou dizendo com isso que você deve, de uma forma determinada, vigiar e lutar pela sua salvação. Já percebeu que às vezes o pensamento brota do nada? Renuncia a esse mal. Combata-o ferozmente. Esmague, novamente repito, esmague o filhinho da Babilônia no rochedo. Eu aprendi isso num vídeo do padre Paulo Ricardo. É uma luta diária e essa luta deve ser realmente travada. Devo amar ao próximo como a mim mesmo. Então, dessa forma, olhando os 10 mandamentos que foram resumidos nessa passagem que nós acabamos de ler, nós vamos perceber: se eu amo o meu próximo, eu não minto, eu não o roubo, eu não desejo a mulher do próximo, e se eu for mulher, não desejo o homem da próxima. E assim sucessivamente. Até aí, parece até muito simples, mas são lutas viscerais que devemos travar diariamente. Por exemplo, ainda sobre pensamento, desejar o mal a outra pessoa. Você tem que analisar bem as situações. Se você que é pai, grita com seu filho porque você quer o bem a ele, somente porque você quer o bem a ele, não porque você está descontando o seu estresse do seu trabalho no seu filho também. Quando você está somente gritando com o seu filho para o bem dele, não há pecado algum. Você tem que perceber a intenção que vem por trás dos atos físicos desses pecados, da falta de benevolência para com o próximo. Isso com certeza inclui a educação para com seu filho. Quando você deseja o mal a uma pessoa por pensamento, você compactuou com aquele pensamento? Aquele pensamento chegou realmente a ser materializado num ato pecaminoso? Seja com palavras, seja com pensamentos, seja com ações, se você realmente compactuou com o pensamento, ele é pecado grave. Se você, além de compactuar com o pensamento, materializou aquele pensamento em um pecado físico contra o próximo, também nós temos um pecado grave. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser, louco, será condenado ao fogo da hiena, ao fogo do inferno. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e perseguem. Em resumo, contra o próximo, temos que verificar se estamos usando o contexto sexual ou a malevolência para ofendê-lo gravemente.
se ter uma vida na graça de Deus, precisamos primeiramente e constantemente de uma vida de oração. E essa vida de oração só será verdadeira e autêntica, e não teatrinho mental e psicológico, se buscarmos a santidade. E para buscarmos a santidade, nós temos que lutar contra os pecados mortais. Temos que lutar contra os pecados de pensamento, porque eles podem ser concretizados fisicamente. E ter esta noção preventiva de que todos os pecados impuros de pensamento são pecados graves. Além, logicamente, de que todos os pecados sexuais são pecados graves. Dessa forma, a gente vai, com exatidão, lutar para se arrepender contra essas faltas e, com esse arrependimento, não mais praticar tais pecados e, desta forma, realmente caminhar em uma vida de mãos dadas com Deus, em uma vida na graça de Deus. Deus é luz e nele não há treva alguma. Como você quer essa vida íntima com Deus, essa vida de oração, se você carrega trevas em seu ser? Como eu quero ter essa vida íntima com Deus, essa vida de oração, se eu carrego trevas na minha alma? A nova que dele temos ouvido e vós anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Enfim, precisamos abandonar os pecados mortais e os pecados veniais e buscar as coisas do alto, aquilo que não morre, que não se corrompe com o tempo. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, onde não chega o ladrão e a traça não destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. O que significa esse versículo? Estejamos prontos. Saibamos discernir o pecado mortal do pecado venial. Lutemos contra todos os pecados. Lutemos contra todos eles, de tal forma que todos eles para nós sejam pecados mortais. Para que possamos ter uma vida de oração autêntica, evitando os pecados mortais, evitando os pecados veniais, e tendo essa vida de oração legítima, autêntica, podemos sim entrar em uma comunhão perfeita com Deus. Continuando no versículo 36, sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, cingir-se-á, fá-los a sentar à mesa e servi-los-á. Cearemos com Deus na mesma mesa. Que esta passagem seja uma passagem de orientação para a sua vida de oração. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, desculpe qualquer coisa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.